Seja muito bem-vindo ao Mac Notícias. Eu sou Thaís Rabelo e vamos juntos acompanhar as principais notícias da Grande São Paulo. Segurança pública, o aumento no número dos roubos e furtos tem preocupado moradores do bairro Higienópolis. Quais medidas estão sendo tomadas? 20º Encontro de Comunicação e Letras. O Mackenzie reúne mais de 60 profissionais das áreas de jornalismo, publicidade, propaganda, cinema e letras. Celulares na sala de aula. Como isso tem afetado crianças e adolescentes? E a nova lei? Funciona? A febre dos brechós. Qual a importância desse tipo de comércio para a economia e como tem impactado o meio ambiente? Informações sobre esporte, cultura e previsão do tempo. Tudo isso e muito mais você acompanha agora. O Mac Notícias está começando. Bom dia! 10 horas e 30 minutos na capital paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em média, 511 roubos acontecem por dia na capital paulista, o equivalente a um roubo a cada 3 minutos. O repórter Vitor Kenzo destaca os fatores de risco e como você pode se prevenir. Higienópolis e Consolação são regiões marcadas pela vida universitária e pelo movimento intenso de pedestres. No entanto, quando o assunto é segurança... Mais ou menos. Por quê? Eu vejo que tem um efetivo maior de policiais nos últimos tempos, mas principalmente à noite eu acho que fica bem largado, sem esses policiais rondando. Eu acho que durante o dia tem mais policiais do que à noite. Acredito que sim, pelo fato de a gente estar perto da instituição, mas nos arredores é um tanto quanto perigoso. Acho que por ser próximo do centro também, tem muito morador de rua que, enfim. Raquel Oliveira é estudante de jornalismo da Universidade Mackenzie. Ela foi uma de tantas vítimas que teve seu celular roubado. Foi tudo muito rápido, eu tava saindo aqui e atravessei a rua, e aí na porta mesmo, ali no posto, aconteceu de passarem com a bicicleta, puxarem a minha bolsa, pegarem o meu celular e me derrubarem. Eu acredito que é uma região segura mais pro outro lado, que aí já é entre Higienópolis, né? Mas mesmo assim a gente tem visto muitos assaltos ali. Mas aqui, né, a gente tem o Minhocão, aqui a Consolação, a Praça Roosevelt, acaba não sendo tão seguro, mesmo com o policiamento. Segundo dados da Secretaria de Segurança, neste ano, roubo e furto foram as ocorrências policiais mais registradas no distrito da Consolação, com mais de 5.000 casos. A Polícia Militar já atua na região, mas os crimes continuam. O tenente Rodrigo Paneghini explica como o bairro se tornou alvo dos criminosos. Esse tipo de crime, ele não necessariamente ele é recorrente nos bairros centrais. Ele acontece muito onde há um acúmulo de pessoas. Então, o centro de São Paulo, ele acaba tendo uma densidade maior. As pessoas, elas saem dos bairros mais periféricos para vir estudar, para vir trabalhar aqui na região central. Então, quando você tem mais pessoas, infelizmente, você acaba tendo mais oportunidade para os criminosos agirem. Normalmente o criminoso ele procura a facilidade. Então ele vai principalmente quando ele percebe que a pessoa ela tá distraída, ela não tá dando a devida atenção, ela tá muitas vezes assim, sem aquela atenção necessária. Quanto a horários e locais, eles normalmente o índice criminal ele aumenta entre as 8 e as 10 da manhã e entre as 18 e as 22 horas, que é quando a gente percebe o maior número de pessoas nas ruas, porque as pessoas estão indo ou voltando de casa, do trabalho, da faculdade. Com mais pessoas na rua, é aí que os criminosos passam a agir. A tecnologia também é uma grande aliada. A polícia conta com um sistema de monitoramento que cobre a região e o tenente alerta sobre a importância do número de identificação do celular. Hoje a gente trabalha muito com inteligência policial, que é o principal. Como eu não posso ter, é impossível eu ter um policial em cada esquina, mas eu posso ter uma câmera em cada esquina. Então hoje a gente conta muito com isso.
Então, nós utilizamos um patrulhamento inteligente, nós mapeamos as ocorrências, os locais com maior incidência, os horários com maior incidência desse tipo de crime, e nós mudamos o policiamento, o patrulhamento, para focar nesses locais, nesses horários. Junto a isso, nós também estamos integrados no sistema SP Mobile, que é um programa do governo do estado, junto com a Polícia Civil e as operadoras. Então, uma vez que um celular ele é roubado, é furtado, a pessoa ela registra a ocorrência, e aí as operadoras passam a monitorar também. Quando esse celular ele é reativado, ou seja, quando o criminoso vendeu ele ou então usou ele em algum momento, isso emite um sinal para a operadora e a operadora alerta a polícia com a localização do celular. E é aí que nós entramos em cena. Nós vamos até o local tentar reaver esse aparelho. O e-mail é como se fosse um RG do celular. Ele está na nota fiscal, ele está na caixa do celular, mas se você agora pegar o seu celular, abrir ali o teclado e digitar asterisco jogo da velha 06 jogo da velha, ele vai aparecer um código. Esse código é o e-mail. Uma vez com esse e-mail, você registra a ocorrência no site da Polícia Civil e automaticamente o seu celular já vai ser bloqueado pela Anatel. Uma vez que esse celular é bloqueado, se nós reencontrarmos esse celular, a gente consegue encontrar o verdadeiro dono. A população também pode ajudar, fazendo denúncias e até mesmo deixando as câmeras dos condomínios e comércios à disposição da PM. Hoje, qualquer pessoa, um síndico de um prédio, responsável por um condomínio, por uma empresa, ele pode entrar em contato com o governo e ligar as câmeras externas da sua propriedade, da sua via. Ele pode ligar as câmeras externas com o sistema da polícia. Dessa forma, a gente aumenta a nossa malha de câmeras. Então, você tem uma empresa, você tem um comércio, você é responsável por um condomínio, você pode colaborar com a polícia colocando as suas câmeras da rua, apenas as da rua, isso deixar bem claro, ligadas ao sistema da polícia. Olha que perigo, né, gente? Infelizmente, essa carência de segurança é um assunto recorrente. Isso em qualquer contexto, viu? E eu queria chamar aqui a Ana Bittencourt para falar com a gente sobre os assuntos que vão dando sequência ao nosso programa. Seja muito bem-vinda, Ana. Bom dia, Thaís. Bom dia. Bom dia para você que está nos assistindo. Bom, a segurança tem sido um problema muito grave em São Paulo. A cidade registrou 124.377 roubos e furtos de celulares entre janeiro e agosto desse ano. Nossa. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Thaís, e você? Já aprendeu a pegar o e-mail do seu celular? Ainda não aprendi, Ana. Bom, se você, assim como a Thaís, não sabe a maneira de pegar o e-mail do seu celular, vem agora aprender o passo a passo. Vá ao teclado do seu celular como se fosse fazer uma ligação comum. Digite asterisco jogo da velha 06 jogo da velha e pronto, o seu número de e-mail estará disponível. Esse número é de extrema importância. Com ele é possível fazer um boletim de ocorrência de forma totalmente online. Basta acessar o portal da Delegacia Virtual, selecionar o estado onde houve a ocorrência, determinar se foi um roubo ou um furto e preencher o formulário com todos os detalhes necessários. Caso a vítima seja menor, os pais ou responsáveis devem fazer o boletim de ocorrência. E Ana, deixa eu te perguntar, você tem alguns dados, algumas informações que podem ajudar as pessoas que estão passando por isso? Tenho sim, Thaís. Eu tenho até alguns dados positivos. As ações integradas da Polícia Civil e Militar reduziram significativamente, os roubos de celulares em São Paulo. Entre janeiro e setembro, os casos caíram 13% na capital e 15% em todo o estado, totalizando 6.800 vítimas a menos. A queda é atribuída ao reforço do policiamento, ao uso de tecnologia e ao combate à receptação. Operações da Polícia Civil têm desarticulado as redes criminosas, enquanto o programa SP Mobile facilita a recuperação de aparelhos por meio do cruzamento de dados. Também, Thaís, existe a parceria com o Google, que possibilitou o rastreamento e o bloqueio em tempo real. Desde o início da gestão, mais de 1.100 criminosos foram presos e 76 mil celulares foram recuperados.
Tá certo, Ana? Muito obrigada. Imagina, Daqui a pouco a gente volta com mais informações, mas olha só, algumas semanas atrás aconteceu o encontro de comunicação e letras na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A cobertura é com o repórter Patrick Breder. Bom dia, Thaís. É isso mesmo. Eu e o repórter Vitor Kenzo tivemos a oportunidade de estar aqui no 20º encontro de comunicação e letras e a gente vai conferir agora um pouquinho do que rolou lá. O 20º Encontro de Comunicação e Letras, que aconteceu nos dias 21 e 22 de outubro, deu aos alunos do CCL Mackenzie a oportunidade de participar de mais de 50 palestras com convidados especiais para falar sobre o tema do encontro, escolhendo futuros, comunicação e conexão para o amanhã, onde foi possível discutir ideias relevantes para o futuro do mercado de trabalho na comunicação e como os alunos já podem se preparar para o que vão encontrar depois de formados. Além dos novos avanços tecnológicos e as novas formas de se comunicar, o encontro também trouxe as perspectivas sobre velhos conhecidos dos jornalistas, que são esquecidos, mas ainda são uma oportunidade para o futuro. E para a gente continuar falando do 20º Encontro de Comunicação e Letras, eu estou aqui hoje com o professor Paulo Ranieri, ele que é professor aqui do CCL e foi um dos organizadores do encontro. E, professor, primeiramente, muito obrigado por ter essa disponibilidade para falar com a gente. Eu queria saber o seguinte, que você fizesse um balanço geral de tudo que aconteceu aqui durante esses dias de encontro. Bom dia, Patrick. O encontro foi muito positivo, né? Não só pela recepção que a gente conseguiu fazer aos convidados, né, aos palestrantes, foram mais de 100 profissionais de redações, de agências, produtores de cinema, e o engajamento foi muito alto também, foram mais de 1.800 alunos inscritos e participando de todas as atividades, e a gente conseguiu colocar algumas coisas diferentes de outros encontros, que foi a feira de estágio e algumas exposições. Então a expectativa para o próximo é de que a gente consiga fazer ainda mais ações, mais atividades, mas sem dúvida o balanço desse em relação aos anteriores foi muito positivo. Perfeito. Professor, eu queria saber também qual foi a linha que vocês seguiram na hora de escolher os palestrantes e os temas também das palestras. Nós pensamos no futuro, né? Então a ideia foi fazer um tema bem abrangente, que tentasse trazer todas as possibilidades e perspectivas, tanto dos profissionais do mercado, quanto dos professores e pesquisadores em relação ao futuro. Qual é o futuro da comunicação? Para onde a gente vai? O que é possível fazer? Quais são as novas profissões que ainda podem surgir? Né? Então a gente tentou estabelecer uma linha de raciocínio que trouxesse o futuro para o presente. Não sei se a gente atingiu esse objetivo, mas a ideia era essa, e eu imagino que sim, porque o retorno foi muito positivo também. Perfeito. E ainda falando um pouco sobre futuro, né? O tema foi escolhendo futuros, e eu queria saber de você qual a sua perspectiva sobre o mercado de trabalho do jornalismo. Você falou de alguns avanços tecnológicos, né? A gente está vendo aí a chegada das IAs aí tomando conta aí de várias redações pelo mundo, e eu queria que você falasse um pouco sobre o mercado de trabalho com o avanço dessas novas tecnologias. As IAs sem dúvida chegaram para ficar. O que a gente não consegue mensurar ainda com muita assertividade, né, com muita exatidão, em que medida essas IAs vão controlar ou vão dominar o mercado da comunicação. Mas elas chegaram para ficar, elas são sem dúvida já parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e eu acho que agora o que a gente tem para fazer, o que a gente tem como desafio é não só observá-la
como ferramenta. Não é uma simples ferramenta como outras que a gente já teve e ainda tem. É uma transformação cultural, é uma transformação de hábito, inclusive. E aí, enfim, você parte para esse tipo de transformação, muita coisa pode mudar junto, né? Muita coisa pode caminhar nessa transformação. E eu acho que o nosso principal desafio é observar todo esse movimento e ver onde a gente consegue se encaixar melhor. E algumas atividades, sem dúvida, vão se transformar também. Muito obrigado, professor, por esse papo que a gente teve hoje. E Thaís, eu volto com você agora. Obrigada, Patrick. Você viu, né, gente? Os eventos desse tipo são de suma importância para estudantes que estão buscando se profissionalizar para o mercado de trabalho. Ana, o que esse cenário pode oferecer para essas pessoas que estão buscando um lugar, que estão buscando o espaço de trabalho em meio a esse contexto de estudante? Bom, Thaís, nos últimos anos o mercado de trabalho passou por transformações profundas. As empresas mudaram, as exigências mudaram e quem está entrando agora percebe que só o diploma já não garante espaço. Hoje os profissionais precisam ir além, saber trabalhar em equipe, aprender rápido, lidar com a tecnologia e principalmente estar preparado para resolver problemas. E quando a gente fala de carreira, uma coisa fica bem clara, né, Thaís? O mercado está cada vez mais dinâmico. Novas profissões estão surgindo, mudanças ligadas à área digital, à inovação, enquanto outras estão se reinventando para acompanhar esse ritmo. Áreas como tecnologia, marketing digital, análise de dados cresceram muito nos últimos anos e continuam crescendo mais e abrindo mais portas. Outro ponto importante é a tal da qualificação contínua. Já ouviu falar, Thaís? Já ouvi falar algumas coisas, sim. Isso significa o quê? O mundo não para e o profissional também não pode parar. Cursos, certificações, atualizações fazem a diferença na hora de disputar uma vaga. E as empresas têm prestado atenção não só no currículo, mas também nos comportamentos, na comunicação, organização, criatividade. Para quem está começando a carreira ou ainda está na faculdade, a mensagem é clara. Dá para conquistar espaço, mas é preciso se preparar, participar de projetos, se envolver em atividades, ajudam a entender melhor como funciona o mercado e quais caminhos seguir. Ana, eu queria perguntar para você como é que está a questão da inteligência artificial, né? Porque hoje a gente tem uma certa tendência de demonizar as novas tecnologias e tudo isso. Como é que o estudante que está procurando espaço no ambiente de trabalho ele pode lidar com isso? Bom, a inteligência artificial, ela pode ajudar muito quem está entrando no mercado de trabalho. Ela facilita os estudos, organiza tarefas, cria currículos, simula entrevistas e ainda ensina novas habilidades em pouco tempo. Ela não pode, Thaís, substituir ninguém, mas ela pode dar um suporte para que os jovens cheguem mais preparados e mais competitivos. No fim, quem sabe usar a tecnologia a seu favor sai sempre na frente. Isso aí, gente. Fica de olho, hein? Fique de olho nas oportunidades e se prepare. O mercado de trabalho é um grande desafio para todo mundo. E como está o trânsito nessa manhã de terça-feira, hein? Vamos com o nosso repórter Vitor Kenzo, que está nas ruas de Gianópolis aí dando uma olhada pra gente. Vitor, como estão as coisas por aí? Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana. Vamos à rápida informação do trânsito? Bom, para quem vem aqui hoje para a região do Mackenzie, tá com sorte. As principais avenidas como Consolação, Angélica e Higienópolis estão trafegando normalmente. No entanto, quem for daqui para a região sul vai passar por problemas, porque duas vias principais, a 9 de julho e a 23 de maio, estão com congestionamento. Então, o recomendado é encontrar outra forma, outro caminho. É isso. Obrigado e boa viagem. Obrigada, Vitor. Então fica ligado, você que está saindo de casa, se programa, sai com antecedência para não ter imprevistos no seu caminho, né, gente? No próximo bloco, celulares na sala de aula, como tem sido a implementação da nova lei e a febre dos brechós, de onde vieram e como estão se consolidando no mercado. Tudo isso e muito mais você acompanha no MAC Notícias. A gente volta já já.
E voltamos com Mac Notícias. Em fevereiro desse ano, o governo federal sancionou a lei que proíbe o uso dos celulares na sala de aula. Esse assunto tem preocupado pais, professores, autoridades e até mesmo as crianças. Eu, juntamente com a equipe do Mac Notícias, nós fomos verificar se de fato a nova lei tem funcionado. This is the future we are in right now, where our phones are the first things that we touch when we wake up, the last thing we touch before falling asleep. Ah, tecnologia! Que sonho! Um futuro mediado pelos dispositivos digitais, aplicativos, inteligência artificial, aparelhos diversos, quanta evolução, quantas possibilidades, que mundo incrível, que mundo vasto, que mundo utópico. Mas, infelizmente, o sonho da tecnologia tem se revelado um verdadeiro pesadelo, sobretudo nas salas de aula. Era muito difícil porque eles interagiam, muitos alunos interagiam muito pouco nesses momentos que requerem interação, né? No intervalo, ao invés dele conversar, jogar com algum aluno, ele acabava no celular o tempo todo. Para lidar com essa problemática, o governo brasileiro sancionou a lei de número 15.100, aprovada em janeiro deste ano, que proibiu o uso de celulares desde a formação básica até o ensino médio. A restrição vale tanto para dentro quanto para fora das salas de aula. De acordo com pesquisas realizadas pela Organização Mundial de Saúde, o uso excessivo de telas está altamente ligado a doenças emocionais como ansiedade e depressão. A gente tem autores provando isso, né, sobre o quanto que o uso do celular produz uma ansiedade maior. Então, tem efeitos psíquicos neste uso excessivo das telas e do celular. Mas, em termos de aprendizagem, acho que a gente pode dizer que o foco para a atenção mudou muito. Quem acompanha de perto também notou uma mudança considerável no comportamento dos alunos. Em vez de ficarem no celular conversando com as pessoas, eles viraram mais humanos, né? Então, antes era mais robótico, né? Aquele negócio de celular. Então, eles brincam mais, eles falam mais uns com os outros, eles têm mais empatia um pelo outro. Conversam bastante. Além de fazer valer a restrição do uso de telas, é de responsabilidade prevista em lei que as instituições promovam ambientes estratégicos para que os alunos, funcionários e professores aprendam a lidar com o uso excessivo das telas. Nós temos alguns projetos, muitos desses projetos eles fazem parte do plano de ensino do professor, ou seja, eles conversam com os conteúdos que os professores estão trabalhando em sala de aula. E temos projetos em que a orientação educacional trabalha com esses alunos no sentido de conscientização sobre o tempo do uso da tela e redes sociais, ensinando como utilizar, a idade certa de utilizar, e esse trabalho ele se estende à família também. Mas e quem convive com essa realidade na pele? O que eles estão achando? Eu acho que a lei ela trouxe muitos problemas para quem já era dependente do celular, porque com isso a gente consegue perceber que as pessoas elas ficam com cada vez mais ansiedade para poder encontrar, né, para poder pegar o seu celular. Então eles sempre ficam esperando o horário da aula terminar, e isso pode acabar sendo mais prejudicial para quem é mais dependente. E eu acho que uma coisa que mudou foi, mais minha concentração na sala de aula, e também a questão da interação com outras pessoas da escola, que, com essa lei de não ter que mexer no celular, a gente conseguia interagir, conversar e rir muito mais. Que situação, né, gente? Como isso tem atrapalhado as crianças e, às vezes, até nós adultos sofremos com o uso desenfreado dos aparelhos digitais. Como esse uso dos celulares tem afetado os nossos jovens. Ana, fala pra gente. Bom, Thaís, nos últimos anos, o uso excessivo de telas entre jovens tem gerado crescente preocupação entre pais, educadores e especialistas. Pesquisa mostra uma relação clara entre longas horas nos celulares e computadores e o aumento de sintomas como ansiedade, depressão, dificuldade de concentração.
Um estudo com adolescentes de 12 a 17 anos nos Estados Unidos indicou que aqueles que passam 4 horas ou mais do dia em telas fora do contexto escolar apresentam maior probabilidade de desenvolver esses sintomas. Também há impacto cognitivo e no desempenho acadêmico. Em uma amostra de mais de 17 mil adolescentes, mais de 1/3 relatou dificuldade com falta de concentração, problemas de memória e quase metade admitiu o uso excessivo de telas. Diante desse cenário, medidas como a restrição do uso de celulares na escola ganham relevância. Ao limitar distrações eletrônicas, aumenta-se o foco e melhora-se a convivência entre os alunos e professores. Embora ainda existam poucos estudos específicos sobre a proibição em sala de aula, o princípio é claro: reduzir o tempo de tela durante o período escolar e favorecer uma aprendizagem mais atenta e um ambiente social mais saudável. E Ana, nós temos vivido em um momento onde cada vez mais existe essa tendência de tornar o celular, como eu disse antes, né, esses aparelhos digitais, algo terrível. Ou a gente vai para um extremo ou a gente vai para outro. Ou é muito ou é pouco demais. Como é que eu atinjo esse equilíbrio? Como é que eu posso lidar com essas questões? Bom, Thaís, é muito importante, principalmente para os pais, para os adultos, entenderem que a tecnologia, ela não é inimiga. Ela pode sim ser aliada, mas o uso não pode ser descontrolado ou não monitorado. É o que gera um impacto negativo. A medida de restrição nas escolas visa justamente recuperar um equilíbrio, promover um ambiente onde o aprendizado e o desenvolvimento emocional fiquem sempre em primeiro lugar. A gente precisa ficar de olho, né? Essa tendência pode de fato atrapalhar e atrapalhar muito. Vamos agora à previsão do tempo? Será que vai chover no final de semana, gente? Conta pra gente, Vitor. Bom, vamos falar sobre o tempo? Manhã nublada e a tendência é piorar. A chuva prevista para a tarde já começa a cair um pouco. E a partir de amanhã a história já muda. Quarta-feira de sol com máxima de 24 graus e a quinta-feira de feriado segue o mesmo embalo. Já no fim de semana, essa chuva volta para a tarde e o que vai ameaçar o fim de semana dos paulistas. De volta com vocês, Ana e Thaís. Obrigada, Vitor. Aproveitem os próximos dias para tomar aquele solzinho, porque a previsão do tempo é chuva no final de semana, gente. E olha só, de um tempo para cá tem crescido, principalmente entre os jovens, um novo estilo. A tendência se replica principalmente nos chamados brechós. A matéria é de Patrick Breder. Andar bem vestido e com estilo tem se tornado cada vez mais importante entre os universitários. Mas ao contrário do que muitos pensam, nem sempre essas roupas são compradas nas lojas convencionais. Na verdade, elas são compradas em brechós. Esse tipo de comércio se popularizou no Brasil durante o século XIX. Um mascate português chamado Belchior vendia itens usados, e com a fama de sua loja, seu nome deu origem à palavra brechó. Por muito tempo, comprar em brechós era comprar coisas velhas, mas atualmente se tornou mais uma opção na hora de atualizar o seu guarda-roupa. Para entender melhor como os brechós têm se tornado cada vez mais populares entre os universitários, a nossa equipe de reportagem realizou uma pesquisa com os alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie e surgiram os seguintes dados. Dos 32 universitários que foram ouvidos, 65% já compraram em brechós, enquanto apenas 34% nunca tiveram essa experiência. Dos que já compraram, 57% gostaram e se tornaram clientes fiéis de brechós, como é o caso da estudante de Publicidade e Propaganda Heloísa Galeni, que após a primeira compra não parou mais de frequentar brechós e compartilhou como foi a sua primeira experiência. Eu achei uma peça que eu amei, que era meu tamanho, e que se eu provavelmente fosse na loja daquela peça, que era uma roupa de marca, isso é muito, muito, muito mais cara. E eu falei, acertei, estourei. E foi isso, eu acho que foi isso que eu quis voltar. Eu quis achar mais peças de boa qualidade. Além disso, os preços mais acessíveis também são um fator que chama a atenção dos universitários. Foi o que disse a estudante de arquitetura
Alicia Balestreri. É muito mais barato do que em comparação a uma loja de shopping. Então, por exemplo, às vezes eu gosto muito de comprar, tipo, muitas peças diferentes. Então, às vezes, uma peça em brechó... Não, uma peça numa loja normal, eu compro, tipo, 4 no brechó. Já para o gerente de um brechó na região do Higienópolis, Ed Miller Araújo, o que realmente atrai o público mais jovem aos brechós é a busca por um estilo único e por peças que eles só vão encontrar em brechós. A gente tem uma procura muito grande pelo streetwear, justamente por a gente morar na maior capital do país, né? Uma capital que tem a necessidade de produzir estilo, que é multiculturalista, então o streetwear acaba abraçando, né, todas essas culturas e consegue fazer uma mescla muito bacana da sociedade. Então o streetwear hoje é o estilo mais procurado. O streetwear é um estilo de moda urbana que combina elementos de subculturas como skate, hip hop e a arte de rua, valorizando peças confortáveis e despojadas. Ed Miller, que também é formado em moda, disse que brechós, ao contrário do que muitos pensam, não representam uma ameaça à indústria da moda e que, na verdade, os dois tipos de comércio se completam. Acredito que a moda circular e essa fomentação do consumo do brechó, ela é a salvação hoje, tanto para nós como sociedade, quanto para a indústria, porque a gente acaba ressignificando uma peça que viraria lixo, enfim, que seria resíduo têxtil descartado em qualquer país do sul global, e a gente consegue captar essas peças e dar uma vida mais longa para elas, até que, né, o descarte seja feito de forma correta. E para quem ainda acha que brechó é sinônimo de roupa velha, Isadora Pereira, estudante de Publicidade e Propaganda, diz que vale a pena dar uma chance a eles. Eu tenho uma tia, né, que costuma falar que roupa de brechó é roupa de morto e tudo mais. E eu falo pra ela que isso não tem nada a ver, porque tem várias coisas diferentes. Também, às vezes, nem sempre é porque uma pessoa morreu. E também, se for, qual que é o problema? Vamos reutilizar ali e achar peças diferentes mesmo, estilos diferentes. E eu gosto muito, eu acho que vale muito a pena. Muito legal, né, gente? O tempo passa e as tendências elas voltam e se reinventam. Se você quer mudar o modelito aí, fica a dica, hein? Você que curte um show, nos dias 22 e 23 de novembro vai acontecer o show Oasis. O repórter Vitor Kenzo está nas ruas para descobrir o que as pessoas estão achando dessa atração cultural. Bom, Thaís, como você já adiantou, esse fim de semana tem o show do Oasis no Morumbis. A banda, que havia acabado em 2009, por conta de brigas entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, retornou no final do ano passado anunciando a turnê global. O Oasis fez muito sucesso nos anos 90, com hits como Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova e, é claro, Wonderwall. Eu estou aqui com meu irmão Pedro, que é um fã da banda e vai no show de domingo. Pedro, tudo bem? Bom dia. Eu queria que você falasse pra gente como que está a expectativa de um fã do show para esse domingo, para esse fim de semana. Bom dia, Vitor. A expectativa do show tá altíssima, né? Eu sempre fui fã do Oasis desde criancinha, teve esse ato desde 2009 e, pô, é muito bom vê-los de volta pra gente poder curtir de novo. Bom, Thaís, é com vocês aí do estúdio. Muito bom, uma atração aí pra sua semana. E final da Libertadores, hein, gente? Jogão! O Palmeiras e o Flamengo se enfrentam no Peru. Nosso repórter Patrick Breder está por dentro de tudo isso. Bom dia, Patrick! Bom dia novamente, Thaís. A gente não pode falar de esporte e não falar da grande final da Libertadores que está para acontecer. Estamos a menos de 2 semanas da grande final e a gente está acompanhando todos os bastidores aí desse grande confronto que vai definir aí quem vai ser o grande campeão da América e, consequentemente, quem vai ser o primeiro time brasileiro que vai conquistar o quarto tetra da Libertadores. Vai ser o primeiro time brasileiro que vai ter 4 títulos, vai ser o maior campeão do campeonato. E a gente sabe que todas as torcidas estão aguardando ansiosamente, né, por esse confronto. A gente sabe também que é um confronto que está sendo muito equilibrado durante todos esses últimos anos. Eles têm disputado vários campeonatos, disputaram recentemente, em 2021, uma final de campeonato Libertadores, onde o Palmeiras saiu campeão.
né, vencendo por 2-1, depois de um vacilo do Andrés Pereira, que na ocasião vestia as cores do Flamengo e agora veste as cores do Palmeiras. E falando um pouco do retrospecto que os times têm tido no confronto direto nesse ano, o Flamengo tem uma ligeira vantagem contra o Palmeiras, já que ganhou os dois confrontos que tiveram esse ano, tanto no Rio quanto em São Paulo. O técnico Abel Ferreira deu uma coletiva de imprensa recentemente e falou um pouco sobre como está sendo o processo, né, o preparo para essa grande partida, e também falou um pouco sobre o adversário que eles vão enfrentar. E a gente vai conferir agora as falas do técnico Abel Ferreira. Agora falando da Libertadores, são duas equipas que são muito competitivas, muito competentes, com estruturas muito bem organizadas. Agora a gente sabe que o futebol não é quem investe mais ou quem gasta mais, é quem se prepara, é quem tem tempo para se preparar. Estamos na briga também pelo Brasileirão, mas a verdade, isso enche-me de orgulho. Vocês podem pensar que não, mesmo o ano passado alguns não querem dizer que ganhamos um título, mas nós ganhamos um título paulista. Mas se vocês repararem, nos últimos 4, 5 anos, o Palmeiras tem andado sempre ali a competir. Competimos o ano passado até o último jogo do campeonato para ser campeões. E este ano vamos procurar fazer a mesma coisa. Estamos numa final da Libertadores, temos andado nos últimos 4, 5 anos a bater na trave, andar sempre a chegar às meias finais, final. Mas sim, é um grande adversário, um grande rival, e quando chegar à altura certa vamos ter tempo para preparar esse jogo, embora seja a meio do campeonato, com jogos atrás de jogos. Não é da maneira que nós mais gostaríamos, seguramente eles também não, mas vamos tentar prepará-la da melhor maneira possível, mas respeitando sempre tudo aquilo que é a grandeza do nosso adversário. Esse grande confronto vai acontecer no estádio Monumental de Lima, lá no Peru, e vai acontecer no dia 29 desse mês, às 19 horas, e você não pode perder. Thaís, é com você aí no estúdio. Obrigada, Patrick. Vamos acompanhar juntos esse jogaço, esse clássico aí. Bom, infelizmente o MAC Notícias está chegando ao fim. Foi um prazer ter você conosco. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Uma boa semana. Forte abraço.